Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma novela virtual, hein? Mais um capítulo. Vambora entrar, pessoal. Cadê vocês? Tô esperando, hein? Oi, Patrícia. É Patrícia, né? Oi, Matheus. Oi, Karine. Oi, Ana. Pronta para mais uma novela, Patrícia? Oi, Débora. E aí, pessoal, vambora entrar. Deixa eu ver aqui. Oi, Carol. Bora dar boa nos amigos, pessoal. Cadê a... Oi. Oi, Matheus. Matheus, eu te convidei para entrar. Deixa eu ver se você conseguiu. Vamos ver quem entrou. Vira a tela. Oi, Rose. Eu pensei que era Matheus fazendo suspense. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Cheguei. E hoje mais um capítulo da novela, gente. Esse capítulo tá especial. Então, Rose, olha, vou falar um pouquinho sobre a novela da semana passada. Não da novela em si, mas porque o autor escreveu essa história, né? Então, na semana passada, como eu vou relembrar o nome, foi mais uma história desse livro aqui, ó, maravilhoso, Cruz Credo, de Celso Sisto. Foi a história A Noiva do Diabo. E aí, quem lembra? Ó, você, Rose, acho que tem mais pessoal Ai, falando aí nos comentários. Vamos ver Vamos, quem gente, lembra. vamos entrando, todo mundo, arroba nos amigos, vamos lá, vamos dando arroba nos amigos, gente, chamando todo mundo para esse terceiro capítulo dessa Ó, novela que tem muitas surpresas, vocês vão ficar, ó, Karine falou super que lembra alegres. semana passada. Então, essa história é bastante conhecida no Rio Grande do Sul. O autor conta que quando foi morar no estado, ele ouviu várias versões dessa história e ficou com vontade de contar ele mesmo a sua própria. Então foi assim que ele acabou criando a versão dele. É... Outra fonte importante para a história foi o livro de Antônio Augusto Fagundes, Mitos e Lendas do Rio Grande do Sul. Você não vai acreditar, Rose. Deixa eu abrir aqui o livro que tem um pedacinho que o autor fala assim, fala bem assim. Dizem que a história aconteceu de fato por volta de 1930, numa cidade gaúcha chamada Encanto. Nome pra lá de sugestivo, não é, Rose? Maravilhoso. E agora, gente, para quem não entrou na semana passada e perdeu, a Rose vai trazer um resumo da história. Vai ser um resumo da história que tem como título A Noiva do Diabo. Quem perdeu, gente, foi maravilhoso. Espero que ninguém perca hoje esse capítulo que vai ser assim especial. Com grandes novidades, grandes coisas vão acontecer. Então vamos lá. Soledad era uma moça muito preguiçosa e namoradeira, que fugia de todos os trabalhos domésticos para só pensar em festas e baile. Sua família, trabalhadora, vivia aborrecida com a sua negligência, especialmente a sua mãe. Numa sexta-feira 13, após ser severamente proibida pela mãe de ir ao baile da casa, Soledad disse em um acesso de rebeldia: eu vou a esse baile, nem que eu tenha que dançar com o diabo. Ui! À noite, ela desobedeceu e foi ao baile. Lá apareceu um rapaz misterioso, muito bonito e simpático, com quem dançou a noite toda.
atraindo olhares. Durante a dança, os presentes notaram que o pé do rapaz era redondo como um casco. Quando todos perceberam, se aproximaram para confrontá-lo. Houve um estrondo. O rapaz desapareceu em uma nuvem de fumaça com cheiro de enxofre, deixando apenas um buraco no teto. Ele era o diabo. O casarão ficou destruído e a família perdeu tudo. Soledad, agora marcada e rejeitada por todos, vagava pelas ruas, onde quer que fosse, era apontada e chamada de a noiva do diabo, vivendo isolada e amaldiçoada por sua própria insolência e pelas palavras que, no fim, se concretizaram. E esse foi o resumo da história do segundo capítulo da novela, que foi A Noiva do Diabo. Gostaram? Espero que vocês tenham assim percebido, né, que essa história foi bem legal e a história de hoje vai ser maravilhosa. Ó, só um recadinho que eu vou dar já a bola para a Rai. Não esqueçam de prestar atenção na novela de hoje, porque a mesma coisa vai acontecer. São perguntas que a Rayane vai fazer e quem acertar vai ter uma prenda. Então, gente, fica ligadinho na história de hoje, que ela vai chamar alguém bem especial pra gente. Então, pessoal, sentiu a pressão, né? Que semana passada arrasou. Se você quer ouvir a história completa, tem aqui no nosso canal e também no nosso canal no YouTube, aqui no nosso perfil e no nosso canal do YouTube. Então, vai lá, que ó, tá espetacular. E agora, quem vai se apresentar é o nosso bolsista Matheus. Então, pessoal, eu sou o Matheus, sou bolsista do Colei e eu sou bolsista de extensão. E hoje eu vim aqui para contar para vocês a história O Estranho Cavaleiro. Alguém já conhece? Não conhece? Vocês já ouviram já. Vocês não valem. Então, vou começar a história. Ó, a Daniela falou que não conhece, então vai conhecer hoje. E eu vou começar ela começa assim, ó. Demócrito e Felisbino eram homens corajosos. Já tinham enfrentado todo tipo de perigo. Já tinham se perdido na mata e passado a noite na mais completa escuridão e frio, somente com um pedaço de pau para se defender. Já tinham avistado vultos sinistros em seus calcanhares, mas na hora H era apenas uma peça de roupa esquecida num galho seco, tremulando ao vento. Já tinham matado cobras venenosas na hora do bote, descoberto escorpiões prontos para o ataque, lutado com onça para salvar a própria vida, suportado os gritos da coruja rasga-mortalha. Uma noite inteirinha, avisando que alguma coisa de mal estava por vir. E até hoje, nada de ruim havia atingido os dois inseparáveis amigos. Um dia, os dois homens, acostumados a andar por essas estradas de chão batido, cruzaram pelas cercanias, que são os arredores, de Mato Sombrio, tocando 1000 cabeças de gado para um fazendeiro que tinha fechado o negócio com seu patrão. Depois da entrega, resolveram fazer parada no armazém da estrada, onde se lia Porteira do Mataburro. Sempre com pequeno movimento de homens chegando e partindo, e entre uma pinga veludo e uns torresminhos, ficaram sabendo de tudo que acontecia por ali.
Morreu seu Fulgêncio, disse um homem com chapéu de vaqueiro, chegando esbaforido. E a conversa fervilhava de boca em boca, cada um querendo levantar os motivos, saber mais detalhes, confirmar o que já sabiam, checar as informações. Até a chegada da próxima pessoa, que trazia outras notícias. O paiol do Rufino pegou fogo com toda a safra de milho. O paiol, gente, é um lugar pequeno onde se guarda essas sementes. Uma nova onda de murmúrios e cochichos se espalhava pelo armazém. Demócrito e Felisbino não perdiam uma. Estavam atentos a tudo. Mas depois de quase 2 horas parados no mesmo lugar, os fatos começaram a se repetir e perder a graça. Eles já estavam a ponto de pagar a conta e sair, quando entrou um homem meio sinistro, todo vestido de preto, da cabeça aos pés, com uma enorme cicatriz na testa e os olhos meio distantes. A entrada do homem fez todo o armazém silenciar. De repente, os homens presentes ali se calaram, puseram-se a observar os gestos do homem de preto. No balcão, o dono do armazém foi logo servindo a bebida, que o sujeito virou de uma vez só e bateu com um copo na madeira, fazendo um gesto que parecia significar pendurar a conta. E saiu arrastando os pés, deixando o tilintar de todos os penduricalhos que escondia debaixo do capote. Só quando o homem de preto parecia estar longe, os homens do armazém puseram-se a falar. Ninguém sabe como é que esse escapou, comentou um dos presentes ali. Mezinho era tão valente, veja só no que deu, disse um homem de barba branca. Se tivesse acreditado, não teria se arriscado tanto. Deixou escapar o homem que parecia ser o mais velho do grupo. Esses comentários foram bastante para acender a curiosidade de Demócrito e Felisbino. Eles ficaram enrolando por ali, e assim que o armazém ficou vazio, mesmo que por um instante, eles perguntaram ao dono da venda: o que houve com o homem de preto? O dono do armazém olhou bem nos olhos dele e disse: foi procurar o tesouro enterrado. Demócrito e Felisbino se olharam, e acesos: que tesouro é esse? E o dono da venda contou toda a história que assombrava aquela região havia muitos anos. Mas vocês pensam que Demócrito e Felisbino se assustaram? Que nada! Gravaram bem as palavras do homem, guardaram na cabeça o endereço da tal cachoeira onde diziam estar enterrado o tesouro. Pagaram a conta e saíram. Mal cruzaram a fachada do armazém, um virou para o outro e disse: vamos lá? Disse Demócrito. É pra já, concordou Felisbino. Agarraram suas montarias e lá se foram, à procura do lugar que o dono do armazém havia descrito em detalhes. Não foi tão fácil achar o local, como parecia, mas o dia estava luminoso e azul. Os dois amigos encorajaram-se cada vez mais. Quando finalmente ouviram o barulho da cachoeira e começaram a reparar nas árvores ao redor, tiveram certeza que era ali. Na medida que os cavalos se embrenhavam na mata, os pássaros não caíam, iam se silenciando e dando lugar ao barulho do vento, ao barulho da água. Inexplicavelmente, o dia radiante e claro foi substituído por um cinza fechado, como se começasse a anoitecer. Os dois amigos se olharam desconfiados, puxaram cada um suas lanternas dos alforjes
que são as pequenas bolsinhas que ficam do lado do cavalo. Bem na beira do riacho, alimentado pelas águas que despencavam da Cachoeira das Almas, como é conhecido aquele lugar, há uma profusão de pedras amareladas, como se tivessem sido tocadas pela riqueza do próprio tesouro escondido. Em volta de tudo aquilo, a terra está revolvida, que ela é remexida, né? Como se alguém tivesse acabado de sair dali. Depois de ter escavado a terra à procura de algo, os dois amigos tiveram certeza de que era ali, quando viram a terra remexida. Pularam das montarias, amarraram os cavalos e tiraram as pás, que sempre levavam na bagagem quando a viagem era longa. Às vezes é preciso mexer no caminho para os animais passarem. Demócrito saiu andando ao redor do riacho e Felisbino atrás. Depois de examinarem tudo ali, escolheram um local onde parecia que ainda ninguém havia mexido. Enfiaram as pás na terra, que a princípio se mostrou resistente. Não vai ser fácil, disse Felisbino, que parecia ser o menos fechado dos dois. Puseram-se a trabalhar com afinco. Mas cada vez que enfiavam a pá na terra vermelha, os cavalos relinchavam. Me perdi. O que será? Finalmente perguntou Demócrito. Os animais agora estavam inquietos. Os dois paravam por um instante e ouviram o trote de outro animal. Imediatamente pensaram que era mais alguém procurando o lugar para o tesouro enterrado. E esperaram olhando na direção dos cavalos, mas como se alguém tivesse ido na direção oposta, o som sumiu. Os dois reiniciaram o trabalho. A terra retirar vez mais vermelha, como se a cada enxadada fosse passado de um vermelho cor de tijolo para um vermelho sangue. Novamente os cavalos ficaram inquietos. Voltaram a relinchar. Outra vez eles ouviram o som de patas de algum animal. Talvez de montaria batendo no chão. Esperaram aparecer alguém, mas o barulho sumiam quando eles ficavam atentos. De repente, escureceu totalmente. Os dois amigos se olharam. Um filete de suor escorria pelo rosto de Felisbino, que disse: "As lanternas!" Era o que precisavam. Os dois acenderam as lanternas e ainda tentaram continuar cavando, mas a luz começou a falhar. E nem bem havia passado uma meia hora, as lanternas se apagaram, como se as pilhas fossem velhas. "Troquei as pilhas antes da viagem", justificou-se Demócrito. "Não é que neste exato momento um raio riscou o céu?" Os dois amigos largaram os instrumentos de trabalho e foram até as montarias. "Vamos fazer fogo", disse o Felisbino. Eles estavam acostumados a falar pouco, só o necessário, e por isso também estavam acostumados a adivinhar o pensamento do outro. Enquanto Felisbino procurava o fifó, que é um lampião pequenininho, no alforje, o Demócrito foi juntar uns tocos de pau espalhados ali ao redor, e acatando do chão sem poder ver muito bem, porque a escuridão obrigava-o a escolher pelo tato. Quando já estava com o que parecia uma enorme braçada de lenha, voltou para junto do amigo, que tinha conseguido acender o fifó. Mas ao aproximar-se da luz, não podia acreditar no que trazia nos braços. Um feixe de ossos.
largou-os no susto, em cima da chama, que se apagou imediatamente. Deu uns passos para trás, como se para proteger, e então despencou a chuva. Os dois amigos correram até a árvore mais próxima, mas o vento não deixava escolha e eles ficaram completamente molhados. Sentados costa com costas, no chão molhado e frio, ficaram esperando que a chuva desse uma trégua. Já imaginavam que aquele aguaceiro todo ia amolecer a terra e facilitar o seu trabalho. Mas também tinham certeza que iam ter que estar de novo, pois a chuva certamente tinha coberto quase todo o buraco que haviam cavado, fazendo a terra quase que voltar para o lugar. Lá, pelo meio da madrugada, meio cochilando, protegidos apenas por suas capas de plástico, que acabaram encontrando no meio dos mantimentos do alforje, ouviram um miado dolorido, como se um gato com uma profunda dor estivesse pedindo ajuda. Os cavalos se agitaram. Tanto que acabaram se soltando e correndo desembestados. Os dois ainda tentaram ir atrás, mas na escuridão acabaram sendo vítimas de pedras e galhos. Sabiam que os cavalos, acostumados que estavam com eles, não iriam muito longe. Decidiram esperar amanhecer, afinal, não ia demorar muito. E esse foi o erro. Quando voltaram para a árvore, onde haviam passado praticamente toda a noite, ouviram um galope, cada vez mais forte. Levantaram-se, foram ao encontro do cavalo, achando que era um dos seus, que encontraram o caminho de volta. E aí viram um vulto negro, com uma capa enorme. Tinha um chapéu de abas largas, botas de cano longo. O cavaleiro parou o cavalo bem perto deles e perguntou com a voz meio soturna: estão perdidos? Eles saíram. Não, Demócrito, foi surpresa, acrescentou Felizmino. O cavaleiro acrescentou agora com uma voz fantasmagórica: se estão procurando o tesouro enterrado, ele está aí mesmo. Demócrito e Felizmino não sabiam se riam ou se choravam. O cavaleiro então acrescentou quase como uma exigência: o tesouro será de vocês se colocarem os meus olhos no lugar. Parece até mentira, mas a chuva parou e uma enorme lua cheia iluminou a cara do cavaleiro. Se é que se pode chamar aquilo de cara, uma caveira, com os olhos saltados para fora, balançando sem parar e uma profunda marca de corte no osso da testa. Parecia até que eles um dia já tinham visto aquilo que foi um rosto em algum lugar. O cavalo do cavaleiro pôs-se a resfolegar e a bater o casco na lama do chão. A capa negra do homem se agitou, trazendo de volta o ar gelado. Felizmino e Demócrito só tiveram tempo de correr, cada um para um lado. Felizmino, no escuro, saiu na direção do rio e desapareceu nas águas. Demócrito foi visto vagando em andrajos, que são umas roupas assim, bem desgastadas já, pelas estradas. Já era homem de poucas palavras e agora parecia ter esquecido de vez como se falava. Cada vez que tentava articular uma frase, um fio de baba escorria pelo canto da boca. Diziam que ficou louco. E o Cavaleiro Negro?
pois esse continua por aí, implorando a quem quer que seja trocar um tesouro enterrado pela coragem de enfiar os seus olhos de volta no oco do ossos na cara. E aí, vai encarar? E essa foi a história de hoje, gente. Você encara, Rose? Nem um pouco, nem um pouco. Eu tô morrendo de medo até agora. Vou te falar, primeiramente, já não teria ido pelo nome da cachoeira. Isso. E agora, Matheus, a gente te parabeniza pelo trabalho que você fez, tá? Pelos esses sons aí que você colocou. Ficou muito legal. E parabéns mesmo. Você, como sempre, dá um show. Tá bom, meu amigo? Parabéns. Obrigado. Ó, o pessoal tá falando também, ó, não encara não, aqui no chat. Rose, um Pablo underline Marques falou assim, ai, tô assistindo a minha sogra que eu amo, linda. Ah, meu Deus do céu. Alguém que Eu dou vai gostar. arroba, olha, eu dou arroba para a família toda. Todo mundo tem que assistir a novela. Família, amigo, todo mundo tem que assistir. Obrigada, meu genro. Mas aí, gente, vocês gostaram da novela, desse capítulo? O que vocês acharam? Vamos aí colocar alguma coisinha para a gente poder ficar sabendo o que vocês acharam. Se vocês ficaram com medo, se vocês ainda querem saber mais um pouquinho da história, mas só vai ser no próximo capítulo. Vamos lá. História, né, Rose? Uma história nova. Isso. Ó, o pessoal tá falando, gostou, hein, Matheus? Arrasou, hein? Só elogios para você, Matheus. Parabéns. Foi incrível. Mas eu quero ver se o pessoal prestou atenção, Rose. Vamos lá agora pro quiz? Ui. Vou fazer umas perguntinhas, vou começar fácil. Ó, a primeira pergunta, hein, pessoal? O que Demócrito e Felisbino ficaram sabendo no armazém? Porteira do Mata-Burro. Vamos ver se o pessoal lembra. Vamos, gente. Quem vai acertar primeiro? Quem souber fazer leitura labial, ó. Vamos, quem vai acertar primeiro? Karine mandou, ó. Que existe um tesouro. É isso? É isso, Rai? Karine, ó, acertou a primeira. Ó, vamos, não estão ligados. Agora eu vou ficar, ó, vai ficar um pouquinho difícil. Arrasa, Rai, vambora. Vamos ver quem vai acertar agora. Para onde os amigos foram atrás do tesouro? Vamos. O nome do lugar. Eu quero o nome do lugar, pessoal. Bora, gente. Bota a cachola para funcionar. Tá, mas qual é o nome do lugar? Essa cachoeira tem um nome específico. Isso. Porque senão não tem graça, fica muito fácil. Cachoeira das Almas. Ai, a Carol acertou. A Caroline e Karine estão empatadas, hein? Vamos para outra. Essa vai desempatar, hein? Vamos ver. A terceira é: qual era a cor da terra retirada a cada enxadada? Essa é difícil. Vamos ver quem prestou atenção. Qual era, pessoal, a cor da terra? A cada enxadada. É uma cor específica, pessoal. Azul. Azul só nossa blusa, ó. Vermelha, Patrícia acertou. Ó. Patrícia, alguém acertou aí, vermelha. Essa aqui é azul. Vermelha, gente. A Sônia falou vermelha, acertou. Agora é a última, tá? Carol, Karine e Sônia. Agora é pra desempatar, hein, pessoal? Não foi Karine e Sônia, não. Foi Patrícia. Não foi Patrícia. Falou vermelha. Patrícia que falou vermelha primeiro. Karine acertou a primeira. Então, a última. Aí depois veio Carol. E então, agora a última quem acertou foi? Não, antes de Sônia foi Patrícia. Não foi, Matheus? Foi. Pelo menos pra mim apareceu primeiro. Pra mim tá assim, ó. Elô falou azul e logo vem Sônia. Não, então, aí eu anotei então, aqui. Não.
Por isso que Deixa, quando deixa contabilizar por ela, né? Ela tá fazendo desde então sempre. tá. Então, Vai lá você. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu nem tô achando o nome da Patrícia aqui. ó, o pessoal tá falando que foi sim, hein? Ó. Ela falou, o pessoal tá Karine, falando que foi Patrícia. Eu vi Patrícia quando ela colocou. Vermelha. Depois Sônia colocou. A Soninha colocou. Então, Patrícia não tá aparecendo pra mim, não. Pessoal, eu vou acreditar em vocês, hein? Então você tem uma carta na manga. Tem mais uma pergunta, não tem, Rayane? É a última e vamos ver quem vai ganhar. Quem acertar primeiro que vai ganhar. Essa aqui eu acho fácil. É entre Patrícia, Carol e Karine. Qual é o incidente macabro que acontece quando Demócrito junta lenha para a fogueira? O que ele junta? Quem acertar primeiro vai ganhar, hein, pessoal? Essa tá fácil, não tá, pessoal? Eu sei que eu não queria estar lá. Alguém colocou feixe de ossos, Carol. Caroline. Carol, É isso? Carol. Carol! Caroline, outra preta, hein, Caroline? Caderninho, anotando tudo. Caroline tá arrasando, gente. Semana passada foi ela também. Foi. Parabéns, Caroline. Carol, parabéns. Quando voltou, quando as aulas. Vocês estão ouvindo? O público aqui em Karine, ó, casa. não gostei. Tem público reclamando. Caiu. Bom, gente, ó. Não... E pior que eu vou te falar, semana que vem, alguém do público vai estar aqui, então. Não vou nem participar, hein? Eu não gostei. Mas não se preocupe, quem não ganhou esse hoje, tem mais semana que vem, pessoal. É só prestar atenção, gente, e anotando algumas coisas. Oi, Karine, anota algumas coisinhas, gente. Que aí, ó, Carol não tá perdendo nada. Ela tá, ó. Carol tem um caderninho. esperta. Ah, é, semana que vem é feriado por causa do carnaval, é na próxima, dia 24. Mas fica ligado aqui no nosso perfil, no Instagram, porque a gente coloca tudo nos stories, tá? Agora um recadinho para você. Mari? Desculpa, Rayane, te atrapalhar. Não. Agora um recadinho aí para vocês, gente. Daqui a pouco, às 18h30, vai ter o curso de férias ministrado pela nossa coordenadora Heloísa Carreiro, o PNLD, e Literatura na Educação Infantil. Vai ser um curso, assim, maravilhoso. Nós todos vamos aprender mais um pouco com a professora Heloísa Carreiro. Venham, gente, 18h30, daqui a pouquinho. No E YouTube. quem não conseguiu se No inscrever, YouTube, tá, gente? vai estar disponível lá no YouTube também para quem não conseguiu se inscrever e vai ter certificado também para quem estiver assistindo por lá. Pode ficar Isso. tranquilo. Vamos estudar. Esse assunto é muito importante pra gente. Tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Dia 24, hein? Não se esqueça. Com mais um episódio. Vamos Beijo, gente. Até dia 24, tá? Um bom feriado a todos, um bom carnaval. Se divirtam e até a próxima. Tchau!